O relógio digital sobre a mesa marcava 18h42 quando Lucas recebeu a primeira mensagem anônima. Ele estava sentado no sofá, cansado depois de um dia longo no escritório. A televisão ligada exibia um programa qualquer, mas sua mente estava distante, perdida em pensamentos sobre os prazos apertados e reuniões intermináveis da semana. Então o celular vibrou. Ele pegou o aparelho sem pressa, achando que era alguma notificação sem importância. Mas ao desbloquear a tela, seus olhos se estreitaram. Número desconhecido. A mensagem dizia apenas: "Sua esposa não é quem você pensa que é. Olhe no restaurante às 19h." Lucas franziu a testa, sentindo um arrepio subir pela espinha. Aquilo só podia ser um engano, ou uma brincadeira de mau gosto. Respirando fundo, ele digitou uma resposta rápida. "Quem é você?" Nenhuma resposta veio. Por um momento, ele considerou ignorar aquilo. Marina sempre fora uma mulher fiel, dedicada, carinhosa. Ele não tinha motivo algum para desconfiar dela. Mas ao olhar para o relógio novamente, percebeu que ela ainda não havia voltado do trabalho. Ela dissera que sairia um pouco mais tarde hoje. Mas será que era verdade? A dúvida foi se instalando lentamente em sua mente, como uma semente venenosa. E se houvesse algo que ele não sabia? E se aquela mensagem não fosse apenas uma piada? O jantar misterioso. Lucas olhou para o celular mais uma vez. 2h50. Ainda tinha tempo. Ele se levantou, pegou as chaves do carro e saiu sem dizer nada. O restaurante mencionado na mensagem ficava a poucos minutos dali. Era um local sofisticado, um dos preferidos de Marina. Eles já tinham jantado ali algumas vezes em datas especiais, e ela sempre dizia que adorava a comida e o ambiente elegante. Quando chegou, estacionou o carro em uma rua próxima e ficou observando de longe. O movimento era intenso, com casais e grupos de amigos chegando e saindo, rindo e conversando animadamente. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele realmente estava fazendo aquilo? Era ridículo. Ele se sentia paranoico, como um personagem de filme de suspense. Mas então, ele a viu. Marina desceu de um carro preto, usando um vestido azul justo, o mesmo que ele sempre elogiava quando ela o vestia. Seus cabelos estavam arrumados com perfeição, a maquiagem impecável. E ela não estava sozinha. Ao seu lado, um homem bem vestido, de aparência confiante, colocou a mão na cintura dela de forma casual enquanto entravam no restaurante. Lucas sentiu o estômago se revirar. A dúvida desapareceu. A mensagem era verdadeira. Observando das sombras, com o coração disparado, Lucas saiu do carro e caminhou discretamente até uma posição onde pudesse observar o restaurante sem ser notado. Ele viu Marina e o homem misterioso sentando-se em uma mesa reservada, perto de uma janela. O garçom trouxe o cardápio e os dois começaram a conversar. O que mais o incomodou não foi o fato de estarem juntos. Foi o jeito como Marina sorria para aquele homem. O mesmo sorriso que ela costumava dar para ele nos primeiros anos do casamento. Lucas pegou o celular e abriu a câmera. As mãos tremiam um pouco, mas ele conseguiu dar zoom e gravar um vídeo curto. Se ela negar, eu terei provas. A gravação durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para capturar um momento crucial. O homem segurando a mão de Marina sobre a mesa. Lucas sentiu uma onda de náusea. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Não queria tomar nenhuma atitude impulsiva. Não ali. Não ainda. A volta para casa. Lucas dirigiu de volta para casa em silêncio, sua mente em turbilhão. Cada detalhe daquela cena se repetia em sua cabeça como um filme. O vestido azul, o toque do homem em sua cintura, o sorriso cúmplice, a forma como ela segurou a mão dele sem hesitar. Quando chegou em casa, sentou-se no sofá e ficou encarando o celular. A dúvida cruel agora era outra. O que fazer? Confrontá-la de imediato? Esperar para ver até onde isso ia? Descobrir mais informações? Foi então que o celular vibrou novamente. Outro número desconhecido. Dessa vez, a mensagem foi ainda mais direta. Ela já te enganou antes. Você só não percebeu. Lucas sentiu um arrepio gelado. Aquela mensagem sugeria algo ainda mais profundo. A traição não era recente. Ela vinha de muito antes. E agora ele precisava descobrir toda a verdade.
A mentira perfeita. Marina chegou em casa pouco depois das 22 horas, como se nada tivesse acontecido. Oi, amor, disse ela, dando um beijo rápido em Lucas antes de tirar os sapatos. Que dia cansativo. Lucas forçou um sorriso. Trabalhou até tarde? Ela suspirou, jogando-se no sofá ao lado dele. Sim, eu e a Carol decidimos tomar um vinho depois. Precisávamos relaxar um pouco. Lucas sentiu a raiva crescendo dentro dele. Ela mentiu sem nem piscar. Respirou fundo, controlando-se. Que bom. Vocês foram aonde? No bistrô da praça, aquele que você não gosta muito. Lucas assentiu, fingindo acreditar. Mas a verdade já estava gravada em seu celular. E, a partir daquele momento, ele não seria mais o marido ingênuo que acreditava em tudo. Se Marina queria jogar um jogo, ele jogaria também, mas faria isso da maneira certa. Com inteligência, com paciência. E quando chegasse o momento certo, ele a desmascararia. O início da caçada. Naquela noite, Lucas não dormiu. Passou horas revirando as redes sociais de Marina, buscando qualquer pista. Analisou cada curtida, cada comentário, cada interação. Foi então que encontrou Gustavo Almeida, o homem do restaurante. O perfil dele era repleto de fotos luxuosas, viagens internacionais, restaurantes caros. Marina curtia quase todas as publicações. Lucas sentiu um frio na espinha. Ele abriu o notebook e começou a montar um dossiê. Cada detalhe importava. Cada mentira contada por Marina agora seria registrada. Porque Lucas não deixaria essa traição passar impune. E ele estava apenas começando. Lucas não dormiu naquela noite. Deitado na cama, ele fingia estar relaxado, mas sua mente girava sem parar. Marina dormia ao seu lado, respirando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Mas ele sabia a verdade. Ela estava mentindo. A imagem dela segurando a mão de outro homem no restaurante estava gravada em sua mente. O toque íntimo, o sorriso cúmplice. Tudo apontava para uma traição. E aquela mensagem anônima que recebera antes. Ela já te enganou antes. Você só não percebeu. Se era verdade, então aquilo não era um caso isolado. Talvez Marina estivesse escondendo segredos há muito mais tempo do que ele imaginava. Lucas virou para o lado e encarou o teto escuro. Ele precisava agir, mas não podia se precipitar. Se queria pegar Marina em flagrante e descobrir toda a verdade, precisava ser inteligente. As primeiras pistas. Na manhã seguinte, Marina acordou cedo, como sempre fazia. Ela se espreguiçou, deu um beijo rápido em Lucas e seguiu para o banheiro. Ele ficou observando-a em silêncio. Ela agia exatamente igual todos os dias, como se tudo estivesse normal. Como ela consegue mentir tão bem? Que estava carregando na cômoda. Seu coração batia forte. Ele sabia que não devia. Mas se havia alguma pista ali, ele precisava encontrá-la. Desbloqueou o celular usando o reconhecimento facial dela e abriu o WhatsApp. E então seu sangue gelou. Havia um contato fixado no topo da lista. Gustavo Almeida, o mesmo homem do restaurante. Lucas clicou na conversa e começou a rolar para cima. Mensagens recentes estavam apagadas, mas ele encontrou algo que o fez ranger os dentes de raiva. Uma mensagem de Gustavo, enviada algumas semanas atrás. Gustavo, não vejo a hora de ficarmos juntos sem precisar esconder nada. E logo abaixo, a resposta de Marina. Marina, calma, amor. Logo tudo vai se resolver. Lucas fechou os olhos, tentando conter a fúria. Amor, ela chamou aquele homem de amor. A traição não era apenas física. Ela estava apaixonada por outro. O plano de Lucas. Lucas sabia que não poderia simplesmente confrontá-la com aquelas mensagens. Se queria entender até onde a mentira ia, precisava observar mais. Precisava saber há quanto tempo aquilo acontecia. E, mais importante, ele precisava saber o que ela planejava fazer. Naquela tarde, ele resolveu agir. Instalou um aplicativo espião no celular de Marina. Assim, poderia monitorar suas mensagens e localização em tempo real. 2, salvou os prints da conversa com Gustavo. Provas concretas eram essenciais. 3, decidiu seguir Marina em segredo. Se ela estava planejando algo com Gustavo, ele descobriria. Lucas não seria um marido ingênuo que simplesmente aceitava uma traição. Se Marina achava que podia brincar com ele,
Ela estava muito enganada. O encontro secreto. No dia seguinte, Marina disse que ia sair para um compromisso de trabalho. Assim que Marina saiu de casa, ele esperou alguns minutos e conferiu o aplicativo espião. Localização: Avenida Central, Hotel Belmond. Lucas sentiu o coração acelerar. Um hotel? Então era isso. Ele pegou as chaves do carro e dirigiu o mais rápido que pôde até o endereço. Estacionou discretamente do outro lado da rua e observou a entrada do hotel. Então, lá estava ela. Marina desceu de um carro de aplicativo e entrou no prédio com pressa. Poucos minutos depois, Gustavo apareceu. Lucas sentiu o sangue ferver. Era real. Não havia mais dúvidas. Marina estava traindo ele. A pergunta agora era: o que ele faria com essa verdade? O confronto. Lucas poderia invadir o hotel naquele instante. Poderia entrar no quarto, flagrar os dois e acabar com aquela farsa na mesma hora. Mas ele respirou fundo. Se fosse agir, precisava fazer do jeito certo. Ele pegou o celular e começou a gravar um vídeo. Primeiro filmou Gustavo entrando no hotel. Depois filmou a recepção e os horários de check-in. Todas as provas estavam ali. Ele poderia usar aquilo contra Marina. E quando ela menos esperasse, ele reverteria o jogo. A armadilha final. Lucas voltou para casa antes de Marina e esperou. Quando ela entrou pela porta naquela noite, agiu como sempre. Jogou a bolsa no sofá, tirou os sapatos e foi direto para o banheiro. Lucas observou cada detalhe. O cheiro de perfume forte. O sorriso leve nos lábios. Ela estava feliz. Mas não era por causa dele. E aquilo o destruiu por dentro. Quando Marina voltou para a sala, Lucas falou calmamente. Ela sorriu. Cansativo. O trabalho está puxado ultimamente. Lucas reprimiu um riso de desprezo. Ela mentia com tanta naturalidade. Então pegou o celular, abriu o vídeo que gravou no hotel e colocou para rodar no volume máximo. O sorriso de Marina desapareceu. Seus olhos se arregalaram. O pânico tomou conta de seu rosto. O que é isso? Ah, gaguejou. Lucas cruzou os braços. Você me diz, Marina, o que você estava fazendo nesse hotel com Gustavo? Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ela estava encurralada. E agora, ela teria que pagar o preço por sua mentira. O silêncio entre Lucas e Marina parecia durar uma eternidade. O vídeo ainda estava rodando no celular dele, e Marina olhava para a tela como se estivesse vendo seu próprio pesadelo se tornar realidade. Ela abriu a boca, mas as palavras não saíam. Lucas, por outro lado, estava firme. Seus braços cruzados, os olhos fixos nela, esperando. Marina tentou falar, mas sua voz falhou. Lucas não disse nada. Ele queria ver até onde ela iria com a mentira. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Quando voltou a encará-lo, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Lucas, não é o que parece. Ele riu, uma risada amarga, cheia de desprezo. Ah, então não é o que parece? E ele levantou o celular mostrando o vídeo de novo. Então você quer me explicar por que diabos você... Estava entrando num hotel com outro homem? Marina passou as mãos pelo rosto, desesperada. Eu posso explicar. Lucas estreitou os olhos. Então explica. Ela hesitou. E foi ali que ele percebeu. Ela estava tentando inventar uma desculpa. Não havia explicação possível para aquilo. Mas ainda assim ele esperou, porque queria ouvir até onde ela ia com a mentira. A mentira desesperada. Marina mordeu os lábios, os olhos cheios de medo. Gustavo, ele é só um amigo. Lucas deu um passo para frente. Um amigo? Sua voz saiu fria. Você chama um amigo de amor no WhatsApp? Você entra num hotel com ele? Ela engoliu em seco. Não foi o que você está pensando. Lucas balançou a cabeça. Então me diz, Marina, o que eu estou pensando? Porque na minha cabeça, minha esposa estava se encontrando às escondidas com um homem num hotel. Ela não respondeu. A mentira já não fazia mais sentido.
Lucas suspirou e balançou a cabeça. Eu já sei de tudo. Eu vi as mensagens. Vi vocês juntos no restaurante. Vi você apagando as conversas. Os olhos de Marina se arregalaram. Você mexeu no meu celular? Ele riu de novo. É sério que essa é a sua preocupação agora? Que eu mexi no seu celular? Ela ficou em silêncio. Lucas deu outro passo em sua direção. Me diz a verdade, Marina. Pelo menos uma vez. Ela abaixou a cabeça. As lágrimas começaram a escorrer. Então ela sussurrou. Sim, eu traí você. Lucas sentiu um aperto no peito. Mesmo já sabendo da verdade, ouvi-la admitir doía mais do que ele imaginava. A confissão. O choro de Marina se intensificou. Mas eu juro que não queria que fosse assim. Eu não planejei nada disso. Lucas fechou os olhos por um momento. Há quanto tempo? Ela hesitou. 6 meses. Lucas riu incrédulo. 6 meses? Você está brincando comigo. Ela estremeceu. No começo, eu só queria conversar. Eu me sentia sozinha, Lucas. Ele franziu o senho. Sozinha? Você está me culpando agora? Marina olhou para ele com o rosto cheio de lágrimas. Não, Eu não sei como isso aconteceu. Eu nunca quis te machucar. Lucas fechou as mãos em punho. 6 meses. 6 meses em que ela olhou nos olhos dele todos os dias e mentiu. 6 meses em que dormiu ao seu lado, fingindo que tudo estava normal. 6 meses de traição. O que você ia fazer? Ele perguntou. Você pretendia me deixar por ele? Ela desviou o olhar, e aquele pequeno gesto foi suficiente para Lucas entender tudo. Você ia me deixar. Eu não sabia o que fazer. Eu não queria machucar você. Lucas sentiu um gosto amargo na boca. Você já me machucou, Marina. O silêncio caiu entre eles, até que Lucas respirou fundo e disse a única coisa que restava. Acabou. Marina arregalou os olhos. O quê? Ele manteve o olhar firme. Acabou, nós dois. Ela levou as mãos à boca, desesperada. Não, Lucas, por favor. Mas ele já tinha tomado sua decisão. A dor que sentia era insuportável. Mas ele não seria o homem que aceita ser enganado. Ele não daria a ela uma segunda chance. Ela não merecia. Lucas pegou as chaves do carro e se virou. Eu vou embora. Amanhã conversamos sobre o divórcio. Marina correu até ele, tentando segurá-lo pelo braço. Lucas, não faz isso. Por favor, me perdoa. Ele se soltou. Você já fez sua escolha, Marina. Agora eu fiz a minha. E sem olhar para trás, ele saiu pela porta, deixando para trás não apenas Marina, mas também tudo o que eles foram um dia. Lucas não voltou para casa naquela noite. Depois de horas dirigindo sem rumo, ele encontrou um hotel simples na beira da estrada e decidiu ficar lá. Sentado na cama, encarando o teto, ele ainda tentava processar tudo o que havia acontecido. Marina tinha admitido. Ela o traiu por 6 meses. E pior, ela planejava deixá-lo. Isso significava que durante todo esse tempo, ele viveu uma mentira. Cada eu te amo, cada beijo, cada noite juntos. Nada daquilo foi real. Lucas sentiu o peito apertar. A raiva e a tristeza se misturavam em sua mente. Mas ele sabia de uma coisa. Não voltaria atrás. Não era um daqueles homens que perdoavam uma traição, como se nada tivesse acontecido. Ele era Lucas Almeida, um homem que prezava por respeito e lealdade. Se Marina não soube valorizá-lo, paciência. Ela era passado. A primeira manhã sem ela. O sol mal havia nascido quando Lucas saiu do hotel. Dirigiu de volta para a cidade e parou em uma cafeteria que sempre gostou. Enquanto tomava um café forte, pegou o celular. Ele não se deu ao trabalho de abrir, mas uma mensagem em particular chamou sua atenção. Gustavo Almeida. Espero que tenha gostado do show de ontem. Agora você sabe o que sempre foi óbvio. Ela nunca te amou de verdade. Lucas fechou os olhos e respirou fundo. A vontade de esmagar o celular na mesa foi grande. Mas ele não daria esse prazer a Gustavo. Afinal, agora ele não se importava mais. Ou pelo menos era isso que tentava se convencer. Mudanças radicais. Lucas decidiu que não podia continuar no mesmo lugar. A casa onde morava com Marina agora parecia um túmulo de memórias falsas.
Então, sem pensar duas vezes, pegou o telefone e ligou para um corretor de imóveis. Quero vender minha casa o mais rápido possível. O corretor ficou surpreso. Tem certeza? Uma decisão dessas precisa ser bem pensada. Lucas riu. Eu já pensei. Quero um apartamento menor em outro bairro. Alguma sugestão? O corretor ficou de enviar opções e Lucas sentiu um peso sair de seus ombros. Era como se estivesse finalmente cortando os laços com aquele passado podre. Mas ainda faltava uma coisa. Pegou o celular novamente e enviou uma única mensagem para Marina. Assinamos o divórcio esta semana. Não há mais o que conversar. E bloqueou o número dela. Ela não teria mais acesso à sua vida. Um novo começo nas semanas seguintes. Lucas começou a reconstruir sua rotina. Comprou um apartamento moderno, com uma vista incrível da cidade. Voltou a focar no trabalho, investindo mais tempo em novos projetos. E, acima de tudo, começou a se reencontrar. Passou a sair mais com os amigos, coisa que não fazia há anos. Voltou para a academia, treinando todos os dias para aliviar o estresse. E, pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia livre. O reencontro com o passado numa noite de sexta-feira, Lucas decidiu sair para um bar que costumava frequentar antes de conhecer. Marina estava sentado no balcão, tomando um uísque quando ouviu uma voz familiar. Lucas! Ele virou-se e ficou surpreso. Era Isabela, uma ex-namorada da época da faculdade. Ela estava ainda mais bonita do que ele lembrava. Isabela! Quanto tempo? Ela sorriu e sentou-se ao lado dele. Fiquei sabendo sobre você e Marina. Sinto muito, Lucas deu um gole na bebida e sorriu de lado. Não sinta, foi um livramento. Isabela riu. Sempre direto ao ponto. Você não mudou nada, Lucas a observou. Por um momento, talvez aquele reencontro não fosse mera coincidência. Talvez o destino estivesse lhe dando um sinal. Pela primeira vez, desde que descobriu a traição, ele sentiu que o passado já não o assombrava mais. Afinal, a vida continuava, e ele estava pronto para vivê-la. Lucas e Isabela continuaram conversando no bar, relembrando os velhos tempos. A conversa fluía naturalmente, sem pressão, sem pretensões. Então você finalmente largou aquela rotina insana de trabalho? Isabela perguntou, brincando. Lucas sorriu. Estou tentando. Depois de tudo que aconteceu, percebi que a vida é mais do que apenas trabalho e compromissos. Ela assentiu. Fico feliz por isso. Você sempre foi alguém que merecia mais. Por um momento, Lucas sentiu algo diferente. Uma leveza. Era a primeira vez, desde a traição, que ele conversava com uma mulher sem sentir dor ou desconfiança. Ele percebeu que ainda havia espaço para recomeçar. Talvez não naquele momento. Talvez não com Isabela. Mas um dia, o passado estava ficando para trás. E pela primeira vez em muito tempo, Lucas se permitiu sorrir de verdade. Lucas sentia que uma nova fase de sua vida estava começando. A conversa com Isabela na noite anterior havia sido inesperadamente leve, sem a dor que ele temia sentir ao se abrir para outra pessoa. No entanto, ele sabia que ainda não estava pronto para mergulhar em um novo relacionamento. Havia feridas que ainda precisavam cicatrizar. Na manhã seguinte, ele se levantou cedo e decidiu ir até sua nova academia. Havia retomado a rotina de treinos e isso o ajudava a manter a mente ocupada. Enquanto fazia supino, ouviu alguém chamá-lo. Lucas. Ele se virou e viu Rafael, um velho amigo que não via há anos. Cara, quanto tempo! Rafael sorriu apertando sua mão. Ouvi falar sobre o que aconteceu com Marina. Como você está segurando as pontas? Lucas respirou fundo e deu de ombros. Seguindo em frente. Não vale a pena perder tempo sofrendo. Rafael assentiu. Essa é a melhor atitude. Mas se precisar de qualquer coisa, estou por aqui. Os dois conversaram por um tempo. E Rafael acabou convidando Lucas para uma viagem de fim de semana com um grupo de amigos. Vai ser bom para você. Arejar a mente e sair dessa rotina. Lucas hesitou por um momento. Mas então percebeu que não tinha motivo para recusar. Tá certo. Eu topo. E foi assim que, dias depois, ele se viu dirigindo para um chalé nas montanhas, junto com um grupo de amigos que não via há anos. Ele finalmente sentia que estava deixando o passado para trás. O passado insiste em voltar.
O chalé ficava em um lugar incrível, cercado por montanhas e um lago cristalino. Lucas se sentiu bem ali. A tranquilidade, as risadas dos amigos, a ausência de preocupações, era o que ele precisava. Na primeira noite, depois de algumas cervejas e muitas histórias, Rafael olhou para ele com um sorriso malicioso. "E então, cara, já encontrou alguém novo?" Lucas riu. "Ainda não. Não brinca. Você tá solteiro numa fase nova da vida. Tem que aproveitar." Lucas balançou a cabeça. "Não é tão simples assim. Depois do que passei, eu não quero entrar em algo por impulso." Rafael assentiu, mas então pegou o celular e mostrou uma foto. "Ok, mas e se eu te apresentasse a ela?" Lucas olhou para a tela e viu a foto de uma mulher chamada Camila. Morena, sorriso encantador, olhos intensos. "A gente trabalha junto", Rafael explicou. "Ela tá solteira também e, cara, vocês combinam muito." Lucas riu. "Você tá tentando me empurrar para alguém? Só tô dizendo para você sair e conhecer gente nova. Nem que seja só para curtir o momento." Lucas pegou a cerveja e tomou um gole. Talvez Rafael estivesse certo. Talvez fosse hora de parar de viver na sombra do passado. "Ok", disse sorrindo. "Apresenta ela para mim." Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Naquela mesma noite, enquanto mexia no celular antes de dormir, viu uma mensagem inesperada. "Marina, Lucas, podemos conversar? Eu preciso te ver." Seu peito apertou. Por um momento pensou em ignorar, mas algo dentro dele o impediu de simplesmente bloquear o número. O que ela queria agora? O encontro com Marina. No dia seguinte, Lucas voltou para a cidade e marcou um encontro com Marina em um café discreto. Ele não sabia exatamente por que aceitou vê-la. Talvez parte dele quisesse um fechamento definitivo. Talvez apenas quisesse ouvir da boca dela por que fez o que fez. Quando ela chegou, parecia diferente. Estava mais magra, abatida, com olheiras profundas. "Oi, Lucas." Ele apenas assentiu sem emoção. Marina abaixou os olhos e mexeu na xícara de café. "Eu sei que você não tem motivo para me ouvir, mas eu precisava te ver." Lucas cruzou os braços. "O que você quer, Marina?" Ela respirou fundo. "Eu só queria dizer que sinto muito." Ele permaneceu em silêncio. "Eu estraguei tudo," ela continuou. "Você foi o melhor marido que eu poderia ter, e eu joguei isso fora." Lucas sentiu um gosto amargo na boca. Ele já sabia disso, mas ouvir Marina admitir não fazia com que doesse menos. "Por que você fez isso?" Ele perguntou finalmente. Ela abaixou a cabeça. "Eu não sei. Naquele momento, eu achava que faltava algo na minha vida." Lucas riu incrédulo. "E você achou que trair era a solução?" Ela fechou os olhos, como se estivesse segurando o choro. "Eu fui uma idiota. Lucas, eu não tinha noção do que estava perdendo até te ver indo embora." O silêncio entre eles foi pesado. Marina segurou a mão dele desesperada. "Eu ainda amo você." Lucas puxou a mão de volta. "Tarde demais, Marina." Ela começou a chorar. "Eu sei, eu só queria que você soubesse." Lucas se levantou. Ele não sentia mais nada por ela. A dor já não estava lá. A raiva havia passado. Apenas uma certeza permanecia. Marina fazia parte do passado. E ele nunca mais olharia para trás. Ele saiu do café sem dizer mais uma palavra. O recomeço definitivo começava agora. O futuro. Nos dias seguintes, Lucas começou a se encontrar com Camila. Ela era divertida, inteligente e não tinha medo de falar o que pensava. E pela primeira vez em muito tempo, Lucas percebeu algo. Ele estava feliz. Marina havia sido apenas um capítulo ruim em sua história. Agora era hora de viver algo novo. E ele estava pronto para isso. Lucas estava determinado a seguir em frente. Depois de seu último encontro com Marina, algo dentro dele finalmente desencadeou um fechamento definitivo. Ele não sentia mais raiva, mágoa ou qualquer outro resquício de emoção ligada a ela. Ela era passado. E agora ele queria focar no presente. Nos últimos dias, ele e Camila estavam conversando com mais frequência. Eles ainda não tinham tido um encontro oficial, mas a conexão entre eles era inegável. Ela era diferente de Marina. Camila era leve, espontânea e direta. Não jogava com meias palavras, e isso era algo que Lucas valorizava cada vez mais.
Então, naquela sexta-feira à noite, ele decidiu dar o próximo passo. Pegou o telefone e enviou uma mensagem. Lucas, Camila quer jantar comigo amanhã? Ela respondeu poucos minutos depois. Camila, achei que você nunca ia perguntar. Que horas? Lucas sorriu. Ele estava pronto para recomeçar. O primeiro encontro. Lucas escolheu um restaurante sofisticado, mas sem exageros. Ele queria que fosse um encontro especial, mas sem parecer forçado. Quando Camila chegou, ele se surpreendeu. Ela estava deslumbrante. Um vestido elegante, mas sem ostentação, cabelos soltos e aquele olhar confiante que a tornava ainda mais atraente. Uau, Lucas murmurou. Você está incrível. Camila sorriu. E você parece bem menos estressado do que da última vez que te vi. Lucas riu. A vida tem sido mais gentil comigo ultimamente. Eles se sentaram e começaram a conversar. A conversa fluía naturalmente, sem momentos constrangedores ou silêncios desconfortáveis. Camila falava sobre sua paixão por viagens, suas aventuras pelo mundo e como havia decidido seguir uma carreira que lhe permitia explorar novos lugares. Lucas, por sua vez, contou sobre sua recente mudança de vida, a nova casa e como estava redescobrindo o prazer das pequenas coisas. Em certo momento, Camila o encarou com curiosidade. E Marina? Lucas arqueou as sobrancelhas. O que tem ela? Ela realmente ficou no passado? Lucas suspirou. Sim, ela tentou reaproximação, mas eu deixei claro que não há mais nada entre nós. Camila assentiu, mas manteve um olhar observador. Espero que sim. Lucas percebeu que ela não queria ser a substituta de ninguém, e ele também não queria que ela fosse. Camila merecia mais do que isso. Então ele segurou a mão dela sobre a mesa e disse: Eu estou pronto para algo novo, e quero que seja com você. Camila sorriu. Então vamos ver onde isso nos leva. E naquele momento, Lucas soube que estava no caminho certo. As sombras do passado. Nos dias seguintes, Lucas e Camila se tornaram inseparáveis. Eles saíam juntos com frequência, riam como adolescentes e compartilhavam momentos que Lucas há muito tempo não vivia. Mas, como sempre, o passado nunca dorme. Certa noite, depois de um jantar agradável, Lucas e Camila decidiram dar uma volta de carro pela cidade. Estavam conversando e ouvindo música quando o celular de Lucas vibrou no painel. Ele olhou rapidamente. Número desconhecido. Camila percebeu sua expressão tensa. Algo errado? Lucas ignorou a chamada. Nada demais. Mas logo depois o celular vibrou novamente. E então uma mensagem apareceu na tela. Lucas, precisamos conversar. Me encontre no nosso antigo lugar. O coração de Lucas gelou. Era Marina. Camila percebeu. É ela, não é? Lucas suspirou sem querer mentir. Sim. Camila ficou em silêncio por alguns instantes antes de perguntar. Você vai encontrá-la? Lucas hesitou. Ele não queria mais nada com Marina, mas algo sobre a mensagem o incomodou. Eu não sei. Algo me parece estranho. Camila cruzou os braços. Seja o que for, cuidado. Algumas pessoas não aceitam ser deixadas para trás. Lucas concordou. Mas ele precisava descobrir o que Marina queria dessa vez. O encontro no passado. No dia seguinte, Lucas foi até o lugar onde ele e Marina costumavam ir quando queriam fugir da rotina. Um mirante afastado da cidade, onde o silêncio e a vista ajudavam a organizar os pensamentos. Quando chegou, Marina já estava lá, sentada no capô de seu carro. Ela parecia cansada, como se não estivesse dormindo direito há dias. Obrigada por vir, ela disse baixinho. Lucas manteve a distância. O que você quer, Marina? Ela respirou fundo. Eu precisava te ver. Já nos vimos, e deixei claro que não há mais nada entre nós. Ela abaixou a cabeça. Eu sei, mas eu preciso te contar algo. Lucas cruzou os braços. Então fale. Marina hesitou, como se estivesse tentando encontrar as palavras certas. Eu estou grávida, Lucas. O tempo pareceu parar. Aquelas palavras atingiram Lucas como um soco no estômago. Ele sentiu o ar faltar, os pensamentos se embaralharem. O quê? Eu descobri há algumas semanas. E é seu. Lucas sentiu uma onda de emoções confusas. Era possível? Ele fez as contas rapidamente. Se Marina estivesse grávida de verdade,
O bebê teria sido concebido antes da traição ser descoberta. Mas ela estava dizendo a verdade? Ele estreitou os olhos. Você tem certeza disso? Marina assentiu. Fiz os exames. Não tenho dúvidas. Lucas passou as mãos pelo rosto, tentando processar a informação. Ele ia ser pai? Depois de tudo, depois da traição. Depois de finalmente seguir em frente, o passado ainda tinha um laço inquebrável com ele. E agora, ele precisava decidir o que fazer a seguir. Lucas sentia como se o chão tivesse sumido sob seus pés. As palavras de Marina ecoavam na sua mente como um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Eu estou grávida, Lucas. Ele mal conseguia respirar. O vento frio da noite soprava no mirante, mas o que o gelava por dentro era a dúvida. Isso era real? Marina estava dizendo a verdade? Ele olhou para ela, tentando encontrar sinais de mentira em seus olhos. Como eu posso acreditar em você depois de tudo? Marina suspirou, visivelmente exausta. Eu sabia que você reagiria assim. Mas eu não estou mentindo. Eu posso te mostrar os exames. Lucas passou a mão pelo rosto. Quando você descobriu isso? Há algumas semanas. Eu ia te contar antes, mas não sabia como. Lucas sentiu uma onda de raiva. Você não sabia como? Você destruiu nosso casamento e agora aparece dizendo que eu vou ser pai? Eu sei que errei. Marina levantou a voz, segurando as lágrimas. Mas isso não muda o fato de que essa criança é sua. Lucas deu um passo para trás. Ele não sabia o que fazer. Eu preciso de tempo para processar isso. Marina assentiu. Eu entendo. Mas por favor, Lucas, não me ignore. Ele respirou fundo e, sem dizer mais nada, virou as costas e foi embora. A confissão para Camila. Lucas dirigiu sem rumo pela cidade. O que ele faria agora? Ele estava feliz com Camila. Ele finalmente sentia que estava livre do passado. Mas agora, essa gravidez podia mudar tudo. Depois de algumas horas de reflexão, ele tomou uma decisão. Ele precisava ser honesto com Camila. Pegou o telefone e enviou uma mensagem. Lucas, precisamos conversar. Posso passar na sua casa? Minutos depois, Camila respondeu. Camila, claro, vem agora. Lucas, sim, estou indo. Quando chegou ao apartamento dela, Camila já o esperava na porta. Ela percebeu sua expressão preocupada e franziu a testa. O que aconteceu? Lucas hesitou por um momento, depois respirou fundo. Marina me procurou de novo. Camila cruzou os braços. O que ela quer agora? Lucas segurou o olhar dela. Ela está grávida. Camila piscou como se não tivesse ouvido direito. O quê? Ela me disse que o filho é meu. O silêncio tomou conta do ambiente. Camila desviou o olhar, claramente tentando processar a informação. Você acredita nela? Lucas passou a mão no cabelo frustrado. Eu não sei, mas se for verdade, isso muda tudo. Camila riu sem humor. É claro que muda, Lucas. Você pode estar prestes a ser pai. Ela se virou, andando de um lado para o outro. E o que você pretende fazer agora? Lucas suspirou. Primeiro, eu preciso confirmar se o filho realmente é meu. Se for, eu vou assumir minhas responsabilidades. Camila olhou para ele, e pela primeira vez, Lucas viu algo diferente nos olhos dela. Medo. Isso significa que você vai voltar para Marina? Não, ele respondeu rapidamente. Eu nunca mais quero estar com ela. Mas uma criança? Isso é outra coisa. Camila assentiu lentamente. Entendo. Mas Lucas sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas entre eles. O teste de DNA. Nos dias seguintes, Lucas entrou em contato com Marina para exigir um teste de paternidade. Ele não confiava nela e não daria um passo sem ter certeza absoluta. Marina aceitou sem hesitação. Eu quero que você acredite em mim, Lucas. O exame foi feito. Agora, tudo o que restava era esperar os resultados. Lucas sentia que sua vida estava presa em um limbo. Camila estava distante. Marina continuava tentando reaproximação. E ele estava à beira de perder o controle. Dias depois, o resultado finalmente chegou. Lucas abriu o envelope com as mãos tremendo. O exame confirmou a paternidade. Aquela criança era realmente dele. Lucas sentiu um misto de emoções que ele não conseguia explicar. Medo, alegria, frustração. Ele ia ser pai. Mas o que isso significava para sua vida?
Ele precisava encontrar uma maneira de equilibrar tudo. Mas, no fundo, ele sabia que nada mais seria como antes. O adeus a Camila, Lucas foi até a casa de Camila para contar sobre o resultado. Ela já sabia que ele tinha feito o exame e o esperava ansiosa. Quando abriu a porta e viu a expressão dele, ela entendeu tudo sem que ele precisasse dizer uma palavra. O filho é seu, não é? Lucas assentiu. Camila fechou os olhos por um instante. E agora? Lucas segurou suas mãos. Eu quero estar com você, Camila, mas preciso estar presente na vida do meu filho. Camila o encarou por longos segundos antes de se afastar. Lucas, eu gosto muito de você, mas eu não sei se estou pronta para isso. O coração dele apertou. Você está terminando comigo? Ela hesitou. Eu não sei, eu só preciso de um tempo para pensar. Lucas sentiu um aperto no peito, mas respeitou a decisão dela. Eu entendo. Camila suspirou. Eu só preciso de espaço. Lucas assentiu e deu um último olhar para ela antes de sair. Será que ele acabava de perder Camila para sempre? O futuro incerto. Lucas agora estava diante da realidade que nunca imaginou para si. Ele ia ser pai. Camila estava se afastando. E Marina? Bem, Marina ainda era uma incógnita. Ele não sabia como seria sua relação com ela no futuro. Mas de uma coisa ele tinha certeza. Ele jamais voltaria a ser o homem que já foi um dia. Agora ele estava em uma nova jornada. E não havia mais volta. Lucas sentia como se estivesse em um barco à deriva, sendo puxado por correntes opostas. De um lado, o futuro, o filho que estava por vir, sua responsabilidade como pai. Do outro, o passado, Marina e tudo o que ela representava. E no meio disso tudo, Camila, que parecia cada vez mais distante. Ele nunca imaginou que sua vida tomaria esse rumo. Mas agora, não havia mais como voltar atrás. Os primeiros passos como pai. Depois de confirmar a paternidade, Lucas sabia que precisava começar a agir. Ele se encontrou com Marina novamente, dessa vez tentando manter um tom mais racional. Então, como estão as coisas com a gravidez? Ele perguntou, tentando manter a voz firme. Marina suspirou, parecendo cansada. Mas está tudo bem, mas eu não vou mentir. Está sendo difícil sozinha. Lucas cruzou os braços. Você não está sozinha. Eu vou assumir minha responsabilidade. Marina sorriu de leve. Isso significa que você vai estar presente? Sim, mas não significa que eu quero qualquer outra coisa além disso. O sorriso dela desapareceu. Eu entendo. Lucas não sabia se realmente entendia. Ele já não confiava mais em Marina, mas sabia que precisava encontrar uma forma de conviver com ela pelo bem do filho. A distância de Camila. Os dias passavam e a ausência de Camila começou a pesar mais do que Lucas imaginava. Ela não respondia suas mensagens com a mesma frequência. Quando respondiam, as conversas eram frias, distantes, cheias de subtextos não ditos. Ele sabia que ela estava se afastando aos poucos, e aquilo doía. Um dia ele decidiu que não podia mais ignorar isso. Ligou para ela. Chamou 3 vezes, até que finalmente ela atendeu. Oi, Lucas. A voz dela era controlada, sem emoção. Podemos conversar? Houve uma pausa. Lucas, eu acho que isso não está funcionando. O peito dele apertou. Você está terminando comigo? Ela suspirou. Eu não sei como lidar com isso. Eu tentei, mas eu não estou pronta para entrar nessa bagunça. Lucas sentiu um gosto amargo na boca. Camila, eu nunca quis que isso acontecesse. Mas eu gosto de você. E eu quero que a gente tente. Eu também gosto de você, Lucas. Mas agora há uma outra pessoa envolvida. Lucas não sabia o que dizer. Camila continuou. Eu não quero ser a mulher que está no meio de uma história mal resolvida. Eu mereço mais que isso. Lucas fechou os olhos. Ele queria pedir para ela ficar. Mas no fundo, ele sabia que ela estava certa. Então, é um adeus? Ele perguntou, a voz baixa. Não sei, mas por enquanto, sim. A ligação foi encerrada e Lucas ficou ali, olhando para o celular, sentindo um vazio se espalhar dentro dele. Ele a havia perdido. A reaproximação de Marina. Lucas tentou se manter focado. Ele não podia se dar ao luxo de desmoronar. Agora, ele tinha outra prioridade.
Nos dias seguintes, ele acompanhou Marina a algumas consultas médicas. Fez questão de estar presente. Mas cada momento ao lado dela trazia uma lembrança do passado. E, aos poucos, ele percebeu que Marina ainda tentava reaproximação. Ela sorria mais quando estavam juntos. Tocava em seu braço com frequência. Uma noite, após uma consulta, Marina olhou para ele de forma diferente. Você sabe que, se tentássemos de novo, poderíamos fazer isso dar certo. Lucas suspirou. Marina. Não. Ela se aproximou mais um pouco. Você não sente nada por mim? Lucas a encarou nos olhos. Ele já tinha sentido muito por Marina. Mas agora só restavam cicatrizes. Sinto respeito porque você está carregando meu filho, mas não confio mais em você. Os olhos dela brilharam por um instante. Eu entendo, mas eu não vou desistir. Lucas não respondeu. Ele não podia voltar para ela. Mas será que Marina aceitaria isso? O conflito final. Meses se passaram. A gravidez avançava e Lucas continuava presente. Mas com o tempo, ele percebeu algo estranho. Marina estava mais possessiva. Ela fazia questão de manter Lucas perto o tempo todo. Sempre que ele tentava se afastar um pouco, ela arrumava um motivo para que ele ficasse. Até que um dia, ele recebeu uma mensagem dela no meio da noite. Lucas, preciso de você agora. Estou me sentindo muito mal. Ele saiu às pressas e foi até a casa dela. Quando chegou lá, Marina parecia perfeitamente bem. O que aconteceu? Ela sorriu. Eu só precisava de você aqui. Lucas sentiu o sangue ferver. Marina, você não pode brincar assim com isso. Ela se aproximou e segurou suas mãos. Lucas, eu te amo. Lucas se afastou. Não, Marina. Isso não é amor. Isso é manipulação. Ela o encarou, os olhos cheios de lágrimas. Eu só quero minha família de volta. Eu vou estar aqui pelo meu filho, mas você precisa aceitar que nós acabamos. Ela fechou os olhos, deixando as lágrimas caírem. E naquele momento, Lucas soube que a guerra entre eles estava apenas começando. Lucas sentia que a cada dia a relação com Marina se tornava mais difícil. Ele tentava manter a paz pelo bem do filho, mas Marina parecia determinada a testar seus limites. Depois daquela noite em que ela fingiu passar mal só para tê-lo por perto, ele decidiu se impor. Não responderia mais mensagens urgentes sem um motivo real. Não cederia a manipulações emocionais. E, acima de tudo, não daria nenhuma esperança de reconciliação. Mas Marina não era do tipo que aceitava um não facilmente. E quando percebeu que não conseguiria Lucas de volta pela insistência, ela decidiu tentar outra abordagem, a imagem do pai perfeito. Nos dias seguintes, Marina começou a mudar seu comportamento. Ela parou de insistir na reconciliação diretamente. Agora se mostrava grata pela presença de Lucas. Você tem sido incrível, Lucas. O bebê vai ter um pai maravilhoso. Dizia isso na frente de médicos, amigos e até familiares. Mas então, ele começou a perceber algo estranho. Ela falava dele como se fossem um casal. Quando estavam juntos em público, ela segurava seu braço como se fosse natural. Quando comentava sobre a gravidez para outras pessoas, dizia coisas como: Lucas e eu estamos muito animados com a chegada do nosso filho. Ou pior, nós estamos mais unidos do que nunca. Lucas sentia um incômodo crescente. Isso era um jogo. Ela estava tentando construir uma narrativa. Se ele a confrontasse, ela poderia fingir que não estava fazendo nada de errado. Se ele simplesmente se afastasse, ela poderia fazer com que ele parecesse o vilão da história. Lucas precisaria agir com cuidado. O retorno de Camila. Enquanto tentava lidar com Marina, algo inesperado aconteceu. Uma noite, quando estava em casa, seu celular vibrou. Era Camila. Lucas ficou encarando a tela por um momento antes de atender. Oi. Oi, Lucas. Você pode falar agora? O coração dele bateu mais rápido. Sim, claro. Ela hesitou um instante antes de continuar. Eu vi que você tem estado muito presente na gravidez da Marina. Lucas suspirou. Eu estou fazendo o que é certo. Eu sei, e eu admiro isso. Lucas esperou.
Eu senti sua falta, Camila admitiu depois de um silêncio. Lucas fechou os olhos por um instante. Eu também senti a sua. Ela respirou fundo. Podemos nos ver? Quando? Amanhã? Lucas sorriu. Estarei lá. Depois que desligou, sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Ele queria Camila de volta. Mas com Marina no meio de tudo, as coisas podiam se complicar ainda mais. O jantar tenso. Na noite seguinte, Lucas e Camila se encontraram em um restaurante tranquilo. Ela estava linda, e por um momento ele se permitiu esquecer de todos os problemas. Mas a realidade voltou quando ela perguntou: Marina já aceitou que vocês não vão voltar? Lucas hesitou. Acho que não completamente. Camila suspirou. Eu sabia, e é por isso que eu estava com medo de voltar. Lucas segurou a mão dela. Eu não tenho sentimentos por Marina. Eu quero estar com você. Ela sorriu de leve. Eu acredito em você, Lucas. Mas será que ela vai aceitar isso? Essa era a verdadeira pergunta. E Lucas não sabia responder. A armadilha de Marina. Nos dias seguintes, Lucas e Camila voltaram a se aproximar. Eles ainda não tinham assumido nada oficialmente, mas estavam juntos de novo. E então Marina descobriu. Ela não disse nada diretamente para Lucas. Em vez disso, começou a agir de maneira ainda mais sutil. Ela postava fotos dos dois juntos, em consultas médicas, colocando legendas como "família em construção". Mandava mensagens dizendo que precisava dele para tudo relacionado à gravidez. Então, um dia, Lucas recebeu uma ligação inesperada da mãe de Marina. Lucas, querido, podemos conversar? Ele ficou surpreso. Claro. O que foi? Eu estou preocupada com a Marina. Ela está muito fragilizada. Lucas franziu a testa. O que aconteceu? A mãe de Marina suspirou. Ela soube que você está se reaproximando de outra mulher e ficou devastada. Lucas fechou os olhos. Eu não posso controlar os sentimentos dela. Eu sei, querido. Mas ela está grávida do seu filho. Você não acha que deveria ser mais cuidadoso? Lucas sentiu a raiva crescer. Eu estou sendo presente. Mas eu não sou obrigado a ficar com ela. A mãe de Marina fez uma pausa. Só pense bem nas suas decisões, Lucas. Pelo bem do bebê. Ele desligou e respirou fundo. Era óbvio o que estava acontecendo. Marina estava usando a gravidez como arma. Mas Lucas não cederia. Ele faria a coisa certa. Mas não seria manipulado. A confrontação final. No dia seguinte, ele foi até a casa de Marina. Ela abriu a porta com um sorriso. Lucas, que surpresa. Ele entrou sem cerimônia. Eu quero deixar algo bem claro, Marina. O sorriso dela desapareceu. O quê? E eu estou com Camila. E nada do que você fizer vai mudar isso. O rosto de Marina ficou sério. Você não pode me abandonar desse jeito, Lucas. Eu não estou te abandonando. Mas eu não sou seu. Ela cruzou os braços. E se eu disser que você nunca mais verá seu filho se continuar com essa mulher? Lucas sentiu um frio na espinha. Ele percebeu naquele momento que Marina estava disposta a tudo. Ela faria de tudo para tê-lo de volta. E se não conseguisse, ela usaria o filho contra ele. Lucas percebeu que estava prestes a entrar na maior batalha da sua vida. Ele não perderia essa guerra. Mas a pergunta era, até onde Marina iria para vencê-la? Lucas sentia como se estivesse preso em um jogo que ele nunca quis jogar. Desde que Marina anunciou sua gravidez, sua vida virou de cabeça para baixo. Ele perdeu Camila, perdeu a paz, perdeu a liberdade. Mas agora, diante daquela ameaça, você nunca mais verá seu filho se continuar com essa mulher. Ele percebeu que Marina tinha uma última carta na manga e não hesitaria em usá-la. Mas Lucas não ia ceder. Ele estava cansado de ser manipulado. Era hora de virar o jogo. A decisão de Lucas. Depois daquela conversa com Marina, Lucas foi para casa e passou a noite em claro. Ele pensou em todas as possibilidades. Se ficasse com Marina, sua vida seria uma mentira. Ele nunca a amaria de novo. Se se afastasse, ela o afastaria do filho. A única saída era se preparar para a guerra. Na manhã seguinte, ele ligou para um advogado. Eu preciso garantir meus direitos como pai. O advogado ouviu tudo com atenção.
Lucas hesitou. Sim, mas eu também preciso de proteção. Marina está tentando me controlar. Se ela for capaz de me afastar do meu filho, eu preciso estar um passo à frente. O advogado suspirou. Nesse caso, você precisa começar a reunir provas. Provas? Sim, mensagens, áudios, qualquer coisa que demonstre que Marina está tentando manipular a situação. Lucas assentiu. Ele faria isso. Não deixaria Marina vencer. O ataque de Marina. Nos dias seguintes, Marina percebeu que Lucas estava mais distante. E então começou a atacar. Primeiro, mensagens chorosas no meio da noite. Lucas, estou me sentindo mal. Por favor, venha. Ele não foi. Depois, indiretas nas redes sociais. Nada mais doloroso do que ser deixada sozinha no momento que mais preciso. Promessas vazias, promessas falsas. E, finalmente, a bomba. Lucas estava no trabalho quando recebeu uma ligação inesperada. Lucas, é sério, cara, olha isso. Era um amigo que enviou um link de uma publicação de Marina. Lucas abriu e congelou. Ela havia postado uma foto do ultrassom com uma legenda impactante. Nosso filho vai crescer sem um pai presente. Mas eu serei forte por ele. Os comentários estavam explodindo. Como assim ele te abandonou? Lucas é um monstro. Você merece coisa melhor. Ele não quer assumir o filho? Lucas sentiu o sangue ferver. Agora, ele era o vilão da história. A resposta pública. Camila foi a primeira a ligar. Lucas, você viu? Sim. Geist. O que você vai fazer? Lucas respirou fundo. Eu não vou jogar o jogo dela. Camila hesitou. Mas e sua reputação? Ele ficou em silêncio por um momento. Então tomou sua decisão. Eu vou responder, mas do meu jeito. Naquela noite, Lucas fez uma publicação. A verdade sempre aparece. Eu estarei presente na vida do meu filho, mas não serei manipulado. A verdade virá à tona em breve. A reação foi imediata. Amigos começaram a enviar mensagens de apoio. Pessoas começaram a duvidar da versão de Marina. E Marina, ela ficou furiosa. Ela ligou, mandou mensagens. Lucas não respondeu. Ele não jogaria mais o jogo dela. A chegada do bebê. Os meses passaram, e Marina tentou de tudo para derrubar Lucas. Mas ele se manteve firme. Reuniu provas, gravou conversas, guardou mensagens. E então, o momento chegou. O parto. Lucas foi chamado às pressas para o hospital. E por mais raiva que tivesse de Marina, ele sabia que precisava estar ali. Quando chegou, Marina estava deitada na cama, exausta. Ela o olhou com lágrimas nos olhos. Ele está aqui. Nosso filho. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele se aproximou e viu seu filho pela primeira vez. Tão pequeno, tão frágil, tão inocente de toda aquela guerra. Lucas pegou o bebê nos braços e soube que nada mais importava. Ele olhou para Marina. Eu sempre vou estar aqui por ele, mas nós dois sabemos que não existe mais nós. Marina baixou os olhos. Ela sabia. Lucas havia vencido, mas acima de tudo, seu filho havia vencido. O futuro... Marina tentou dificultar, mas as provas que ele reuniu garantiram que ele tivesse seus direitos como pai. Camila, aos poucos, voltou para sua vida. E ele finalmente sentiu paz novamente. A guerra havia acabado, mas a verdadeira batalha começava agora. Ser o melhor pai possível para seu filho. E dessa vez não havia mais jogadas. Só amor verdadeiro. Os meses seguintes foram desafiadores, mas também cheios de aprendizado. Lucas se acostumava à nova rotina de pai, equilibrando seu trabalho com os momentos preciosos ao lado do filho. Nos primeiros meses, Marina ainda tentava testar seus limites. Ela cancelava visitas de última hora, fazia exigências absurdas e tentava usar a criança como um meio de controle. Mas Lucas estava preparado. Sempre que ela tentava algo, ele simplesmente documentava e relatava ao advogado. Até que um dia, Marina parou de lutar. Ela percebeu que Lucas não cederia mais às manipulações. E aos poucos, a relação entre eles se tornou mais estável. Não havia amizade, não havia carinho, mas havia respeito pelo bem do bebê. Isso era o suficiente. Camila e a nova chance. Camila foi paciente.
Ela sabia que Lucas precisava de tempo para organizar sua vida, antes de pensar em um relacionamento sério. Mas um dia, enquanto Lucas segurava seu filho nos braços, ele percebeu algo. Ele queria dividir aquele momento com Camila. E então ele ligou. Camila, você quer jantar comigo hoje? Ela hesitou. Só nós dois. Só nós dois. Ela sorriu do outro lado da linha. Eu adoraria. Era um novo começo. Dessa vez, sem segredos, sem traições, sem dor. Apenas um futuro cheio de possibilidades. E Lucas sabia que depois de tudo que passou, ele finalmente estava onde deveria estar. Lucas sempre soube que sua vida mudaria depois do nascimento do filho. Mas ele não imaginava o peso real dessa transformação. Cada dia era uma nova batalha. Acordar de madrugada para visitar o bebê. Negociar horários com Marina, que sempre tentava impor dificuldades. Conciliar seu trabalho com a nova responsabilidade de ser pai. Mas apesar de tudo, ele se sentia feliz. Toda vez que segurava seu filho nos braços, todo o caos valia a pena. O pequeno Gabriel, esse foi o nome que escolheram, olhava para ele com olhos curiosos e inocentes. Lucas jurou para si mesmo que nunca decepcionaria aquele menino. Mas o destino ainda tinha mais testes para ele. E Marina ainda não estava pronta para desistir do controle. A armadilha de Marina. Durante os primeiros meses, Marina tentou dificultar as visitas. Gabriel está doente hoje, melhor não virem. Acho que ele precisa se acostumar primeiro comigo antes de passar tempo com você. O pediatra recomendou que ele ficasse apenas com a mãe nos primeiros meses. Lucas sabia que tudo isso eram desculpas. Ele seguiu o conselho do advogado e registrou cada tentativa de afastamento. E quando reuniu provas suficientes, entrou com um pedido oficial na justiça. Eu quero o direito de ver meu filho regularmente. O processo foi cansativo. Marina se fazia de vítima o tempo todo. Ele nunca quis essa criança. Agora quer se fazer de pai presente? Eu sou a mãe. Eu sei o que é melhor para o bebê. Mas as mensagens que Lucas guardou destruíram a narrativa dela. E quando o juiz deu a sentença final, Marina percebeu que havia perdido. Lucas teria direito igual sobre o tempo com o filho. Não importava o quanto ela tentasse manipular. Ela não poderia afastá-lo da criança. Marina saiu do tribunal furiosa. Lucas, por outro lado, sentiu um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez, ele realmente sentiu que tinha vencido. Pai de primeira viagem. Os dias seguintes foram os mais desafiadores e gratificantes de sua vida. Lucas se viu lidando com coisas que nunca imaginou. A troca de fraldas às 3 da manhã. Correr para pegar o leite antes que o bebê começasse a chorar. Aprender a interpretar os diferentes tipos de choro. Nos primeiros dias, foi um desastre total. Ele derrubou a mamadeira 2 vezes. Esqueceu de levar fraldas extras no parque. E uma vez, ficou desesperado porque achou que o bebê estava doente, quando na verdade era só um soluço. Mas aos poucos ele aprendeu, e cada sorriso do pequeno Gabriel fazia tudo valer a pena. Ele percebeu que ser pai não era sobre ser perfeito, era sobre estar presente. E isso ele nunca deixaria de fazer. A reaproximação com Camila. Com o tempo, Lucas percebeu que queria alguém para dividir aqueles momentos. Ele queria compartilhar o crescimento de Gabriel, ter alguém para rir junto das bagunças do bebê, alguém para segurar sua mão nas noites mais difíceis. E ele sabia exatamente quem queria ao seu lado: Camila. Mas ele não podia simplesmente aparecer e pedir para que ela voltasse. Ela havia se afastado para não sofrer. Ele precisava mostrar que desta vez as coisas seriam diferentes. Então ele começou devagar. Mandava mensagens perguntando como ela estava. Comentava nas redes sociais dela. E um dia convidou-a para um café. Só conversar, disse ele. Sem pressão. Ela aceitou. O encontro foi tranquilo. Mas Lucas percebeu que ela ainda estava receosa. Eu vi que você conseguiu a guarda compartilhada, disse ela. Isso é ótimo, Lucas. Sim, eu finalmente posso estar na vida do meu filho de verdade. Ela sorriu, mas hesitou antes de continuar. E como está a relação com Marina? Lucas suspirou.
mas nada além disso. Ela ficou em silêncio por um momento. Então, sorriu. Isso é bom de ouvir. Lucas soube, naquele momento, que ainda havia uma chance. Mas ele teria que conquistá-la aos poucos. E ele estava disposto a esperar. O último golpe de Marina. Lucas achou que, com o tempo, Marina aceitaria a realidade. Mas ele subestimou sua capacidade de vingança. Certo dia, ele foi buscar Gabriel e percebeu algo estranho. O bebê estava com olheiras. Ele está bem? Perguntou. Marina deu de ombros. Chorou a noite inteira. Lucas franziu a testa. Você me disse que ele estava dormindo bem. O que mudou? Ela sorriu de lado. Ele sente sua falta. Lucas sentiu um arrepio na espinha. O que você quer dizer com isso? Ela se aproximou. Você pode acabar com esse sofrimento, Lucas. Basta ficarmos juntos. Lucas sentiu uma raiva gelada subir por sua espinha. Você está usando nosso filho para me manipular? Ela deu de ombros. Eu só estou dizendo que ele precisa de um lar estável, uma família de verdade. Lucas cerrou os punhos. Ele sabia que esse era o último truque dela, a última tentativa desesperada de controle. E dessa vez ele sabia exatamente como responder. A resposta de Lucas. O Gabriel vai ter um lar estável, mas isso não significa que eu tenha que estar com você. Ela franziu a testa. Você não entende, Lucas. Eu sou a mãe do seu filho. Sim, e eu sou o pai dele. Mas isso não nos obriga a sermos um casal. Ela ficou em silêncio. E para deixar claro, se você continuar tentando usar o nosso filho para me manipular, eu vou lutar pela guarda total. O rosto de Marina ficou pálido. Você não faria isso. Lucas deu um passo à frente. Testa. Ela ficou sem palavras. Pela primeira vez, ela percebeu que não tinha mais poder sobre ele. E naquele momento, a guerra entre os dois finalmente chegou ao fim. Um novo capítulo. Meses depois, a relação de Lucas e Marina finalmente encontrou um equilíbrio. Ela parou de tentar controlá-lo. Ele conseguiu ser um pai presente sem precisar entrar em disputas. E com o tempo, Camila voltou para sua vida de vez. Gabriel cresceu cercado de amor, não de brigas. E Lucas, enfim, sentiu que tinha conquistado a verdadeira vitória. Não sobre Marina, mas sobre seu próprio destino. Ele não era mais um peão no jogo dela. Ele era o dono da própria vida. E isso, para ele, era a maior vitória de todas.